Vou iniciar, né? Quem não pegou agora o início, pega depois aí na gravação, depois o Diego edita, né? E traz aqui pra gente de novo a live. Então eu vou começar pra gente não perder muito tempo. Beleza? Vamos lá, bom dia a todos. Hoje o nosso tema é de corretor a dono do jogo. Visão de dono. Pô, esse tema eu gosto muito. Caiu para mim sem querer, tá? Mas caiu bem. Pessoal, o que eu quero trazer para vocês aqui? Trazer a frase de impacto de início, que eu gosto de trazer para vocês pensarem sobre a apresentação inteira. No final, mais uma frase para a gente finalizar tudo que a gente falou. Então, vou ler aqui para vocês. Ó. O corretor que não age como dono vira refém do mês. Mas o que pensa como dono constrói o caminho onde o crescimento não depende da sorte, depende dele. Por que eu trouxe uma frase assim, pessoal? Se vocês pegarem lá desde as primeiras lives, a gente vem construindo algo sólido aqui nessas lives com vocês. Se vocês forem buscando peças, o Rogerinho fala muito, né? Absorver 1% aí de cada coisa que é falado, a gente começa a criar essa visão de dono do jogo, visão de dono, e começa a montar todo o nosso caminho para o crescimento. Tudo que a gente já falou, diagnóstico, né? Autoliderança, tudo que a gente vem falando, a gente vem trazendo pílulas para que vocês possam crescer cada vez mais. E o importante disso também é que a gente também está crescendo, porque tem muita coisa que a gente não praticava como devia praticar e a gente vai corrigindo nossas rotas no meio do caminho. E para quem está chegando agora, né, no ramo, ou até mesmo na empresa, isso é muito importante, está chegando num momento bom. Pegando essas pílulas, se souber praticar e colocar, se souber pegar e colocar ela em prática, vocês vão ver que vocês vão construir um caminho bem sólido aí de crescimento. Então, hoje a maioria dos corretores, principalmente os que iniciam, ficam dependendo muito só da empresa. Gerar lead, cair lead, atender o lead, fazer venda. Gerar lead, cadastrar o lead, atender e tentar fazer venda. E na maioria das vezes isso vai virando sorte mesmo, né? Vamos ver se eu dou sorte de pegar um lead que tem potencial de compra e aí eu vou vender. Os que têm já um pouco de visão de dono, os que já entendem um pouco o caminho do jogo, eles começam a construir o caminho justamente para trazer o melhor lead para ele, não só dependendo da consultora, mas também de outras ferramentas para ele conseguir aí deslanchar nas vendas, ter a sua constância, que a gente já falou aqui sobre isso, ser consistente no que está fazendo. Beleza? Então vamos lá. Visão de dono, virada do jogo. A gente acabou de falar aqui, a diferença de um corretor para o cara que é dono do jogo. A gente costuma depender muito dos outros, ou espera muito um cenário ideal para fazer algo. E acaba que esse cenário nunca chega. Ou quando chega, você precisa de mais alguma coisa. Quando chegar nesse dia aqui que eu fizer minha primeira venda, eu vou fazer isso e aí eu vou conseguir criar aquilo. Chega o dia, faz a venda, mas eu precisava fazer isso aqui, não vou conseguir fazer isso agora. Quando eu conseguir fazer a outra, eu chego aqui e faço isso. O corretor, na maioria das vezes, quando ele não tem um desenvolvimento bom, ele traz essas desculpas, ele traz essas justificativas. Por quê? Porque, primeiramente, ele não tem nenhum planejamento. Ele não tem nenhum planejamento de onde ele quer chegar, como ele quer fazer, qual estratégia vai ser definida, né? Ele não cria, de acordo com o seu perfil, as estratégias certas para atender um cliente. E aí é onde ele diferencia, a gente diferencia aqui o dono do jogo, a visão de dono para o corretor comum. Porque a visão de dono traz a visão de empreendedor, a visão de evolução, do que eu preciso fazer para crescer, onde estou, onde quero chegar, como vou fazer, que ferramentas vou usar. Isso diferencia muito. E aqui eu trouxe já princípios básicos aqui abaixo disso para a gente já iniciar. Um deles, como a gente se apresenta, que tipo de roupa eu visto, como eu estou aparentemente, visualmente para um cliente, cabelo, barba, maquiagem, tudo que faz o meu visual ali, o visual do cliente, encontrar com o meu e trazer uma primeira impressão boa. Às vezes eu já vi vários já chegando com calça desbotada, com calça manchada de água sanitária,
com camisa amarrotada, lotada de pelo, né? A barba até aqui embaixo, subindo aqui em cima, olheira, porque não passou nenhum pozinho aqui para dar disfarçada, eu não sei como é que chama, não, mulherada sabe, mas tem uns que disfarçam aqui, às vezes olheira, por estar trabalhando demais, por ter vida pessoal também, com filho, marido, né? Ser dona de casa e da sua vida profissional. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses detalhes. O empreendedor, o dono da sua empresa, ele toma cuidado com esses detalhes. Ele quer saber se o funcionário dele está lá com um crachazinho, e no nosso caso, como corretor, nós somos o nosso funcionário, né? Eu sou dono da minha empresa, eu sou o meu funcionário, eu sou o meu patrão. Então, a gente tem que tomar cuidado com nós mesmos, conosco. A gente tem que ter esse cuidado. Então, primeira coisa, como que eu me apresento para um cliente? De roupa, de imagem, de aparência, de forma geral. Isso tem que tomar muito cuidado. Você já começa mudando o jogo aí. Que imagem você passa na sua rede social, quando você faz algum vídeo, quando você transmite lá na sua rede social, que na maioria das vezes, né, o pessoal gosta de trazer a vida pessoal e profissional junto, mas que imagem você passa quando você está trazendo a sua vida pessoal? Qual a imagem que você traz quando você está trazendo a sua vida profissional? Qual a identidade que você põe ali na sua mídia? Qual a identidade que você põe ali quando você está numa ação, quando você está em um network, quando você está em um evento? Isso tudo é muito importante. Como você se vende? Como você traz a sua imagem para onde você vai? Que energia você vai transmitir para as pessoas que estão ali conversando com você? Que energia você transmite para um cliente? Que energia você transmite para um investidor ali que você está numa reunião de negócio ou num coffee, está num coquetel, num lançamento de empreendimento? Como você socializa com essas pessoas? Isso é o primeiro momento para você já pensar como dono. É você ali chegar, se apresentar de forma certa, sua aparência ser legal, né? Ah, mas eu não tenho uma fisionomia muito bonitinha, mas você consegue acertar sua barba, você consegue arrumar seu cabelo, né? Você consegue fazer sua sobrancelha, você consegue trazer uma roupa bacana, você consegue ter uma dicção boa, você consegue melhorar seu vocabulário para conversar com as pessoas, você consegue transmitir alegria, firmeza numa fala. Ah, eu não consigo ainda, então tem que estudar para conseguir. Quem me conheceu lá no início, ou quem me conhecia fora, aí o Diego me conhece fora, né? Algumas pessoas me conheceram fora. Eu não conseguia estar aqui hoje falando com vocês há 10 anos atrás. Quem viveu comigo em um bar sabe muito bem disso. O Rogerinho botava a Globo para ir lá dar entrevista, ele trancava dentro do decorado. Não conseguia falar com ninguém. Não conseguia transmitir firmeza numa entrevista. Demorei para conseguir chegar ao ponto de fazer minhas coisas sozinho, de fazer vídeo, de ir procurar TV, de ir na rádio, por vontade minha, por me sentir seguro. Não é da noite para o dia mesmo. Mas a gente tem que começar. A gente tem que começar. E a gente começando, a gente vai melhorando cada dia mais e até chegar ao ponto de conseguir evoluir. Se a gente não iniciar, pessoal, esperar o momento ideal para iniciar, não inicia nunca. Nunca vai ter o momento ideal que você vai falar assim, porra, é hoje. Não. Vai ter que começar. Vai começar errando, vai começar passando vergonha. Na sua opinião, você está passando vergonha. Mas para muita gente que está ali te assistindo, não é vergonha. Pessoal, porra, lá que legal, fulano na televisão, fulano na rádio, fulano aqui no Instagram, falando com todo mundo, nunca imaginei isso. A gente, né, põe na nossa cabeça que está errado, que eu não estou fazendo certo. Fazer já é o certo. Iniciar já é o certo. Tudo tem esse processo, mas vai chegar lá, tá? Então, como você se apresenta, que imagem você passa, que energia você transmite, isso já é o início das coisas. Né? Se você tem uma empresa grande, você vai querer captar dinheiro para sua empresa, você tem que apresentar ela. Você tem que transmitir uma imagem boa dela, uma energia boa sua na hora de falar dela. E essa empresa é você, a sua marca é o seu nome. Então, vamos atentar a isso aqui. A Tatiana falou, quase morri para falar em público. Vou até voltar aqui para vocês não lerem enquanto eu dou uma lida aqui nos comentários. O Papo falou, tem que começar logo. O Augusto também falou, ponte para realizar o sonho, não é funcionário dele, é isso aí. O Lucas colocou aqui, é um processo, tudo tem um treinamento por trás, capacitação, exatamente. Se você investir em você, você vai conseguir chegar lá. Nós vamos falar disso aqui ainda.
3 dicas para começar a virar o dono do jogo. Essa parte aqui, a dica número 1, é pense como dono. A gente começou falando disso, ó. Onde eu quero chegar? Quanto eu quero ganhar? O que eu preciso fazer para chegar onde eu quero e ganhar o que eu quero? O que eu preciso tirar da minha frente? E tudo do que eu faço, o que me dá retorno? O que está me dando retorno que eu tenho que reinvestir? Que eu tenho que aplicar mais energia ali? E o que eu fiz que eu vi que não está dando nada certo e que eu tenho que trocar? Ou eu tenho que tirar, eliminar? Isso tudo, pessoal, a gente tem que começar a ver. Tá? Vou dar alguns exemplos aqui de coisas que eu penso como visão de dono, penso como dono, que eu aplicava muito e eu vi que algumas pessoas também aplicaram, outras aplicam. Vou dar um exemplo bobo aqui, tá? Cheguei hoje no meu plantão 8 horas da manhã, tenho um cliente para atender 8h30. Fui fazer café, não tem café. Não tem café. Putz, e agora? Mas eu tenho um stand, vamos usar o exemplo da Getúlio, tá? É do lado da padaria, lá vende café. Tanto pronto quanto pó. Mas não tem pó aqui, obrigação da empresa de botar café. A estrutura é dela, ela está me dando, trabalhando aqui. Vou comprar café nada. Deixa para lá. Meu cliente chegou 8h30. Tudo bom, Sebastião? Tudo bem? E aí, beleza? Beleza? Vamos sentar aqui para você te apresentar o empreendimento? Vamos sim. Pô, você tem um cafezinho aí? Estou chegando agora, saindo agora para ir trabalhar. Não deu tempo de tomar café? Putz, seu Sebastião, não tem não. Tem água, quer? Ah, pode ser água, então. É uma imagem já que você está passando. Pô, não tem café. Vou dar outro exemplo aqui. Fácil, tá? Ligou pro Sebastião ontem à noite. Ô, Sebastião, e aí, tá certo amanhã, 8 da manhã? Tá assim, ó, Tony, não vou nem tomar café, porque eu tenho trabalho depois. Se eu não for tomar café, eu demoro aqui, e aí eu atraso, não consigo chegar aí a tempo, pra você me atender. Beleza. Pô, vou chegar no stand mais cedo, vou ali ver se tem um café, vou pegar um biscoitinho na padaria, vou comprar, vou deixar na mesa. Na hora que o Sebastião chegar, ele vai tomar café, descontraído, vou conseguir fazer pergunta para ele, porque ele vai estar distraído tomando o cafezinho dele, pensando, pô, que cara legal. Deixou o café aqui para mim, falei que não ia tomar café, que eu ia estar atrasado. Então, assim, começou, o Lucas acabou de falar a palavra que eu ia falar aqui, ó, proatividade. Iniciou já, desde ontem, o processo, sabendo que pode ser que não tenha café, por mais que tenha que ser, teoricamente, obrigação da empresa, mas acabou, às vezes meu gestor esqueceu de pedir, às vezes ainda não chegou o que ele pediu, eu vou ali comprar, depois eu divido com meus colegas, tem 10 corretores no plantão, café custa R$15, vai dar R$1,50 para cada um, ninguém vai morrer por causa disso, todo mundo vai poder servir seu cliente. Biscoitinho manteigado, algumas coisinhas. Vejo de vez em quando eu chego a alguns estantes, tem lá bolinho, tem alguma coisa. Isso já é ter visão de dono, pessoal. Isso já é tomar conta do negócio que te traz um futuro melhor ali dentro. Por quê? Ah, mas eu vou botar café para a empresa? Não, estou botando café para você, para o seu cliente. A empresa vai ganhar? Vai, claro que você vender, mas você não vai ganhar nada, não. Então, isso é um retorno que está te dando. Isso te dá retorno. Então, isso já é o início de uma visão de dono. Acabou o papel. Pô, acabou o papel. Vou fazer aqui no computador mesmo, vou pegar um rascunho aqui, vou pegar uma folha de caderno, vou fazer para o cliente aqui. Putz, custa ir ali comprar um pacotinho de folha de papel e colocar ali dentro. Pessoal, não estou falando que vocês têm que fazer, tá? Estou falando o que eu fazia, o que eu vejo que algumas pessoas fazem, né? O que eu vejo acontecer e que funciona já do básico. Isso é básico do básico. Cheguei no domingo ou no sábado de plantão, não tem limpeza no sábado. Pô, o banheiro tá meio esquisito ali, tá sem papel. O que custa eu ir lá buscar um papel? O que custa eu ir lá limpar o banheiro naquele dia? Pô, são 10 corretores, são 10 sábados, cada um limpar ali, não vai fazer mal nenhum. É a sua empresa ali dentro de uma outra empresa, que é você trabalhando. É você que faz a primeira imagem acontecer na cabeça do cliente. É a visão que ele vai ter na hora de ir no banheiro, na hora de tomar uma água, na hora de tomar um café, a estrutura que você vai deixar para ele, como está montada a sua mesa. Isso tudo faz a diferença, entendeu, pessoal? Então é muito importante, isso é básico para você começar a ter visão de dono. E aí depois vem os pontos principais. Onde eu quero chegar, quanto eu quero ganhar, o que eu preciso fazer, como eu vou montar isso, que estratégia eu tenho que criar. Que aí é pessoal de cada um. Né? Aqui é só uma diretriz do que vocês podem começar a esboçar aí. Mas o restante são metas individuais que tem que ser criada e as estratégias vêm dali. Dali você começa a criar suas estratégias para botar em prática e começar a ter o trabalho ser efetuado com mais excelência. Ajude a empresa a crescer e cresça junto. Eu coloquei isso aqui porque isso é um caso nosso. Nós somos a nossa empresa e nós trabalhamos numa empresa. Correto? Né? E aqui eu trouxe, primeiro ponto, reclame menos, resolva mais. Eu vejo muita gente reclamar por coisa pequena
que se resolve em 30 segundos. Eu escutei uma frase uma vez no podcast do Baracate, doutor Baracate, não sei se vocês conhecem, ele é um médico, né? Cuida de famoso, emagrecedor, muito famoso ele. E ele fala lá, quem reclama procura aliado, não procura solução. E é a maior verdade do mundo. A gente vai reclamando de um em um para ver se alguém concorda com a gente. Acha um para reclamar, vai lá reclamar junto. Mas resolver ninguém quer. A Andréia falava muito com os seus corretores. Tem um problema? Na hora que você chegar em mim com o problema, traz 2 sugestões aqui para solucionar seu problema. Aí eu vou te escutar. E tem coisa que a gente não precisa nem levar, a gente consegue resolver. Por exemplo, o café é um problema. Por que eu não vou ali e compro? Ô, fulano, meu gestor, comprei um café aí, tá? Tinha acabado. Se você não lembrou de botar na lista, coloca aí. Mas acabou, nós compramos, se acabar de novo até chegar, a gente faz uma vaquinha aqui e compra de novo. Isso serve para o coordenador também. Porque quando o corretor vende, quando o cliente chega, todo mundo põe dinheiro no bolso, o coordenador também põe dinheiro no bolso. Isso, mais ainda, né, é uma visão de dono escalonada. Tem que ter cada vez mais uma visão de dono, principalmente aqui onde eu estou, para que se a empresa crescer, eu consiga seguir o caminho dela crescendo junto. Olha lá, ó, quanto mais a empresa cresce, maior a sua chance de crescer. Eu entendi esse jogo lá em Ubá. Saindo aqui de Juiz de Fora e lá para o bar, lá 2015, 2016. Foi onde eu entendi esse jogo. 10 anos atrás, olha que loucura, 2025. Então, foi lá que eu comecei a entender esse jogo. E quanto mais eu fazia, e quanto mais aqui crescia, mais eu estava evoluindo, mais eu estava crescendo. E graças a Deus isso deu certo. Né? Graças a Deus, não estou aqui para falar de mim, mas só para dar uma referência. Graças a Deus isso deu certo. E eu vejo o Rogério fazendo, eu vejo muita gente fazendo. Então, ajude a empresa a crescer e cresça junto. Reclame menos, resolva mais. Quanto mais ela crescer, maior a sua chance de crescer também. Lógico, você tem que melhorar algumas coisas, né? Ajustar alguns pontos para também conseguir crescer. A Tati falou ali, que vivemos em Ubá, pouco suportaria no dia de hoje. Provavelmente, Tati. Foi bem brabo, né? Uma hora a gente vai contar essas histórias aí. Nós vamos ter umas lives mais descontraídas para contar algumas histórias. Acabando meu tempo aqui, vou acelerar. Que é um tema que eu gosto muito. Seja criativo dentro da estrutura que você está. Como eu disse lá, continuando aqui, a gente trabalha dentro de uma empresa. E ela te dá uma estrutura. Na verdade, te dá uma puta estrutura. Muito boa estrutura que nós temos hoje. Principalmente se você buscar lá no início o que a gente viveu e o que vocês têm hoje, tá? Para quem está chegando agora. É uma estrutura, todas as cidades que a gente for, São José dos Campos está com uma loja linda, nova. Uberaba, uma loja que foi feita recentemente também, tem poucos anos. Uberlândia também, Juiz de Fora, acabamos de reformar o Jardim Norte, vamos entrar daqui a pouco na reforma na Getúlio. Né? São João del Rei, loja nova. São José do Rio Preto, estamos fazendo mais uma, reformamos a antiga agora. Então todo mundo vive numa puta estrutura, mas poucos sabem utilizar essa estrutura a seu favor. Tá? Poucos montam uma mesa legal para atender o cliente. Às vezes o cliente chega, está tudo bagunçado, já dá uma visão já torta de do que vai acontecer ali. Poucos usam a estrutura do stand para fazer vídeo, né? O decorado que a gente fala, a fachada do empreendimento do stand. Às vezes tem lá, igual São José do Rio Preto, as obras atrás, o stand na frente. Pô, fica muito legal o vídeo ali embaixo. O Diego gravou esses dias, ficou bacana demais. Então, a gente não usa o que a gente tem como arma a nosso favor. A gente não vê isso como aliado. Precisa muito, muito usar a estrutura que vocês têm. É uma estrutura muito boa. Pode correr aí todos os estandes que vocês conhecem aí das cidades que vocês estão. Vocês vão ver que a nossa estrutura é de igual para melhor aí. Eu acho que na maioria das vezes a nossa estrutura é bem melhor do que os nossos concorrentes. Então isso deve servir de exemplo para vocês. E seja referência. A marca do Tony Carvalho é o Tony Carvalho. É o rosto dele, a forma que ele comunica, a energia que ele passa, é o que ele traz na rede social, é o que ele traz sentado com o cliente, é o que ele traz numa reunião, é o que ele traz aqui numa live. Isso tudo é o que vai fazer você ser referência. Então, seja referência. Monte a sua empresa aí, a sua empresa M, a sua empresa Maiara, a sua empresa Andréia, monte a sua empresa aí, que é você, da forma que você queria que ela fosse quando você chegasse em algum lugar. Eu quero chegar em tal lugar, quero ser atendido assim, quero que a pessoa seja assim, assim, assado, acho que isso aqui é interessante para mim. Monte a sua empresa. A sua empresa é você, a coisa mais fácil do mundo é você montar aqui. Você não tem que
que gerir 10 mil pessoas, 5 pessoas, 10 pessoas. Quando você fala da sua pessoa, você tem que gerir você. Então, monte a sua empresa. Seja referência nela. As pessoas têm que olhar e falar, pô, fulano. Lembra? Eu falei na última live. É fulano que chegou. Porra, ele é assim. Porra, se chegou, vai acontecer isso. Ó, vai resolver. Entendeu? É isso que vocês têm que começar a criar na cabeça de vocês. Essa visão. Construção de patrimônio. A gente falou de trabalho, né? A gente falou de evoluir. Mas agora você ajuda a realizar sonhos, você vende imóvel, faz a pessoa aumentar o patrimônio dela e o seu. Já começou a pensar nisso? O que você tem hoje? O que você pretende ter? Qual patrimônio você já conquistou? A Mayara esses dias, é segredo, Mayara? Não, né? Trocou de carro já. Já aumentou o patrimônio dela. Já comprou imóvel. Aumentou o patrimônio também. Quais são os seus planos para a sua empresa? Não é. Quais são os seus planos para a sua empresa? É isso que você tem que ter. Sua empresa tem um dono, que é você. Concorda comigo? O que ele vai conquistar de patrimônio com o lucro que ele vai ter? O que você vai comprar? Você vende apartamento o dia inteiro. Que dia que você vai comprar o seu se você ainda não comprou? Você vê todo mundo indo de carro, às vezes, atender um cliente, levar o cliente numa obra. Que dia que você vai comprar o seu? Que dia que você vai tirar a sua carteira? Agregando valor ao seu patrimônio. Então, a gente tem que começar também a pensar na gente. Onde eu vou chegar com tudo isso que eu estou criando? Minha visão de dono vai me dar isso aqui. Com isso aqui eu vou fazer o quê? O que eu vou construir para mim, para minha família? Para quem tem aí filho, esposa, ou para os pais. Né? Pô, Domingos é um belo exemplo disso. Ajuda ali todo mundo que ele pode ajudar na família dele. Comprou os carros dele, foi evoluindo, tá aí andando de carrão para cima e para baixo, tem o imóvel dele. Né? Então, assim, a gente tem que planejar não só aquela parte lá de trabalho, mas também essa parte aqui, pessoal. Tá, pessoal? Então, o que você tem hoje? Qual patrimônio você já conquistou? E quais são os seus planos? O que você vai conquistar? Tem que botar no papel. Se não botar no papel, não vai. Antigamente a gente falava aqui assim, eu, Rogério, Rafael, Aurélia, a turma toda ficava aqui dentro assim. O que nós vamos fazer de boleto para a gente conseguir pagar? Porque se a gente não pagar, vamos gastar com outra coisa, não vamos criar patrimônio nenhum. Tem que fazer um boleto, pessoal. Tem que ir lá financiar alguma coisa. Principalmente algo que agrega na sua vida. Tem que fazer. Pega essa dica aí. A pessoa fala, financia, não vai ficar endividado. Tudo que eu conquistei até hoje foi financiado. Foi financiado. Poucas coisas à vista, direto. A maioria financiado. Graças a Deus tá dando certo. Às vezes aperta um pouquinho, mas a gente dá uma escapulida e consegue acertar as coisas. Então, essa é mais uma dica que eu dou para você que vai ter a visão de dono, que vai mudar o jogo agora e vai crescer. E tá aqui o detalhe, ó. Comece pequeno. Você não precisa comprar um imóvel de 500 mil. Você pode comprar um de 150 agora. É seu. Tem que ter orgulho de ter comprado. Você não precisa comprar um carro de 100 mil. Você pode comprar um de 30 agora. É seu. Tem que ter orgulho de ter conquistado. É assim que funcionam as coisas. Ninguém aqui começou a trabalhar ontem, comprou um carro de 300 mil, uma casa de 1 milhão. Ninguém. A não ser que tenha ganhado a Mega Sena, que o pai deu, alguma coisa do tipo. Tá? E aqui um resumo do que a gente falou aqui, para a gente encerrar. Visão de dono, pessoal, não é título, é comportamento. Nós só falamos aqui de atitudes, comportamentos, mudanças que a gente pode ter. Você não precisa sair da empresa para mudar o jeito de estar nela. Você precisa mudar o jeito de estar nela. Você não precisa sair dela, não é ela que está errada. Ela está te dando estrutura, te dando produto para vender, você tem capacidade de fazer. É o jeito que você está fazendo que talvez está errado. Porque se tem gente conseguindo fazer, por que você não está conseguindo? É hora de evoluir. A consultora é seu campo. Te dá estrutura. Mas quem joga o jogo é você. Quem tá lá chutando pro gol, tocando a bola, é você. Tá? E para virar o jogo, qual que é a frase final aqui, ó? Para virar o jogo, você precisa ser dono dele. Você entrou em campo, parceiro. O jogo é seu. É você que consegue mudar. É você que vai deixar tomar um gol ou vai fazer um gol. Então, é só você que pode resolver essa parada. Beleza? Sobre o patrimônio, a frase final aqui, ó. Você pode passar os próximos anos vendendo o patrimônio dos outros, que é o que a gente faz hoje, constrói e vende, ou pode usar esse mercado que você vende patrimônio, que você ajuda o cliente a conquistar o patrimônio dele, para construir o seu patrimônio também. A diferença é que
Quem é dono do jogo vai construir. Quem é corretor vai só para vender, só para fechar negócio. Beleza? Essa é a live de hoje. Não li todos os comentários aqui alto para todo mundo ver, mas acho que vocês leram aí, porque hoje foi corrida aqui para mim. Gosto muito de falar sobre isso. Tamo junto. Muito obrigado. Excelente dia para vocês. Boas vendas. E amanhã tem mais. Viu? Fique com Deus. Tchau, tchau. Obrigado. E não esquece de curtir. Não esqueça de curtir. Tem que curtir. Muito obrigado. Vou encerrar aqui e voltei.